Fala pessoal, eu sou o Tomás, um dos fundadores da Gen Mafia, e hoje a gente está indo para o nosso terceiro podcast. Muito feliz de estar seguindo com o projeto. Hoje eu estou aqui com o Nick. Fala aí, Nick, como é que você está? Fala pessoal, tudo certo? E animado aí para trazer o Cleverson hoje, um dos nossos primeiros membros na Gin Mafia. E vamos ver o que a gente tem para compartilhar de aprendizado para vocês aqui. Fala aí, Cleverson. Boa, tudo bem, pessoal? É prazer estar participando aqui do podcast. E é isso aí, vamos lá. Simbora. Acho que para começar aqui, Cleverson, como a gente tem já de costume, conta um pouquinho de como que foi sua jornada, um pouquinho da sua infância, como é que as coisas foram se desenrolando na sua vida para o momento onde você está hoje. Acho que é interessante saber um pouco desse seu background e você também contar para as pessoas como é que a sua vida foi te levando para onde você tá hoje. Como é que foi? Boa. Acho que eu vou pegar o gancho assim de ensino médio, que acho que foi quando tudo começou em relação à escolha de carreira e tech. Eu não sou paulista, poucas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu vim da região norte do Brasil, de Rondônia, bem do interiorzão mesmo. Muita gente não acredita nisso, porque pensa enfim, galera enfim, viesse de lá, tinha algum tipo de sotaque ou de costume diferente. Mas a realidade é que não, porque eu também sempre tive contato com pessoas de outros estados e tal. Tanto família quanto o meu irmão mais velho, que enfim, já faz um bom tempo que tem morado em São Paulo. E aí, enfim, cara, eu fiz meu fundamental e médio lá. E desde criança eu queria ser, na real, veterinário. Começou com isso, que eu sempre gostei de bicho mesmo. Só que essa ideia ela foi sendo moldada ao longo do tempo. E aí eu fui para medicina, que era uma área que eu sempre quis fazer, saúde no geral. Então, desde criança eu queria ser neurocirurgião ali, dos 10 anos de idade era o que eu tinha na minha cabeça, porque eu ia fazer na minha vida era ser médico. Mas eu sempre tive uma queda assim por tecnologia. Então, tive meu primeiro computador com 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos. Numa época que nem tinha internet lá, a gente ficava mexendo no computador no Paint ali, craqueando coisa, olhando arquivo e tal. Isso me ensinou bastante sobre sistema operacional no geral e saber se virar também. E ao longo do tempo eu fui tendo esse contato muito próximo com meu irmão, né? Até um pouco irônico, porque ele saiu de casa um pouco mais cedo, mas a gente sempre se conversou. É, e, esse sangue de ir para tech, de ser programador e de desenvolver coisas, ele foi, ele foi sendo cada vez mais intenso, assim, por influência do meu irmão mesmo. Então aí no ensino médio, cara, na hora que a gente tem que escolher aqui o que a gente quer fazer da vida, eu tomei a decisão de ir para tech primeiro, para algum dia empreender em alguma coisa de saúde. Era isso que eu queria fazer e foi essa decisão que eu tomei com 16 anos. Então, numa conversa que eu tive com meu irmão, eu lembro até hoje. Eu falei, cara, mas quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas e tal, ali na ponta mesmo. Mas eu também quero trambar com tecnologia, eu também quero programar, eu também quero construir coisas. E o conselho que ele me deu Cleverson, foi, vai lá. só uma dele, dá um contexto pro pessoal, o que que seu irmão faz hoje, falar um pouquinho o motivo dele ter te inspirado quando você ainda era mais novo, a partir para esse lado mais tecnológico, como que funciona? Boa. O meu irmão hoje ele é diretor de tech no BTG Digital, ele é um dos diretores de tech lá. Ele também é programador e tal, um cara super técnico, apesar de uma posição de manager, ele ainda continua muito técnico. Sempre foi uma inspiração para mim, desde que a gente morava junto lá em Rondônia e tal. Ele sempre foi um cara também muito fora da curva em tech, meu, dar palestra com 15, 16 anos sobre o assunto, assim, na época em que, cara, ele é 11 anos mais velho do que eu, né? Então, você pode imaginar que nos últimos anos tech mudou muito. Então, na época dele, apesar de não fazer tanto tempo assim, era outro mundo, né? Você começar a programar, não era tão natural você ser um programador nessa época, né? Então, hoje a gente, enfim, tem um contato muito próximo, ele também mora aqui em São Paulo.
E, cara, da família, assim, nós dois fomos basicamente fundo e em tech, a gente continua falando de programação até hoje, e os dois super nesse mundo. Ele me influenciou bastante. Então, após essa decisão, eu vim para São Paulo e, enfim, entrei aqui no para trabalhar e estudar mesmo. Me formei em sistemas de informação na faculdade aqui em São Paulo. Cara, comecei a trabalhar muito cedo. Eu já programava nessa época lá em Rondônia por influência do meu irmão. Como eu comecei com 12, ele me ensinava algumas coisinhas básicas ali, me colocou para aprender no Code Academy na época, que é um sistema bem hoje, eu acho que hoje ele é muito utilizado ainda, né? Mas na época ele estava começando, assim, 2011, 2012. Mas eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente e tal, conhecer esse mundo com outros profissionais quando eu cheguei em São Paulo. Cheguei em 2016, com 16 anos, comecei a morar sozinho, aí no ano seguinte já comecei a trabalhar. Eu entrei de estagiário numa consultoria. 3 meses depois eles me colocaram como júnior. 6 meses depois eles me promoveram para pleno. E aí eu fui surfando bem rápido, assim, muita sorte envolvida. Eu acho que meritocracia é uma palavra muito bonita, mas eu tive sorte pra cacete. Ô, Cleverson, uma curiosidade que eu tenho agora, você contando essa história, pô, você veio para São Paulo muito, muito cedo, tipo, pô, 16 anos, começar a trabalhar com 17. Como é que tava a sua cabeça nisso? Você tinha algumas inseguranças ali, ou medo, pô, da cidade, saindo de um contexto de cidade da Rondônia, da cidade de Rondônia não, né? Mas de Rondônia para cá, completamente diferente as coisas. Como é que estava a tua cabeça? E tendo ali os primeiros achievements e os primeiros passos de crescer na carreira, como é que estava a tua cabeça? Ou você estava tipo, going, e nem pairava pela sua cabeça o que estava acontecendo? Como é que... E morando sozinho também, então um contexto completamente diferente. Como é que foi isso? Cara, honestamente, quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu não tinha a menor noção de que com tecnologia você, por exemplo, ganhava muito dinheiro. Você conseguia ganhar muito mais com diretor, por exemplo, aqui no Brasil, com C-Level aqui no Brasil. Então, a minha maior insegurança era cara, eu preciso de um trabalho, eu preciso ganhar até o final da faculdade R$ 4.000 por mês. Era literalmente esse o meu objetivo. Então, isso no primeiro ano, né? E aí, quando eu fui vendo que as coisas foram acontecendo muito rápido, é uma sensação até um pouco estranha, porque eu nunca me senti inseguro em relação a mim, de não confiar no meu trabalho. Eu sempre confiei bastante em quem eu sou, nas capacidades e tal, e de arriscar muito, assim, em vários momentos da minha vida eu me arrisquei bastante. Por exemplo, vim para São Paulo com 16 anos, minha mãe era contra e tal, então eu só vim por muita insistência do meu irmão também. Ele foi uma das pessoas que ajudaram. Acho que se ele não tivesse insistido, provavelmente eu não teria vindo tão cedo para cá. Cara, ao longo da carreira, como eu disse, assim, no primeiro ano as promoções foram acontecendo muito rápido, as responsabilidades foram acontecendo muito rápido, lidar com pessoas, com problemas e tal, foram tudo assim, com 18 anos já deu pra ver um monte de coisa. Então, eu acho que eu fui criando uma casca muito rápido. Foi bem, assim, vários momentos, não vou mentir, foram frustrantes pra caramba, não só com 18, mas praticamente todos os meses a gente sofre com alguma coisa. Tem alguns momentos que são mais pesados, assim, mas, cara, acho que tudo foram coisas que nunca me deixaram com falta de confiança em mim. Foram sempre coisas que ou me deixavam tristes, acho que é o sentimento que eu sempre mais tive, assim, de tristeza, de talvez decepção, ou coisas do tipo. Mas foram coisas que eu fui me moldando, sabe? A gente brinca assim, na nossa família e tal, eu e meu irmão, conhecendo o pessoal aqui em São Paulo, alguns amigos, que, cara, muita coisa que a gente passou lá e viveu lá foram pesadas o suficiente para não achar qualquer problema em ambiente corporativo ou, enfim, coisas profissionais relevantes, entendeu? Então, então assim, eu nunca tive esse sentimento de insegurança, sabe? Legal, legal. E aí
nesse momento as coisas estavam fluindo e tudo mais, tipo, tava ganhando aquela early traction na sua carreira, você foi ganhando as primeiras evidências que, cara, pô, meu trabalho aqui está sendo valorizado. Como é que foi as coisas desenrolando? Você já tinha o pensamento nesse momento de, cara, quero empreender em algum momento, ou aquilo ali, tipo, estava te fazendo satisfeito dentro do seu trabalho? Como é que foram os próximos passos a partir dessa early traction ali na sua vida? Boa. Cara, eu sempre soube que eu ia empreender desde criança. Minha família vem de agro, né? Então, assim, nunca foram CLT. Não foi nem por escolha, era pelo momento que eles tinham mesmo, era o que eles tinham na mão. Então, eu nunca tive essa influência enfim, carreira, em ambiente corporativo e tal. Então, sempre tive da cabeça que eu ia fazer alguma coisa, empreender. Não necessariamente startup, não necessariamente conhecer Venture Capital, na verdade nem sabia o que era isso quando eu era criança, não fazia nem ideia de que isso existia. É, mas eu sabia que eu ia montar alguma coisa. E, cara, acho que assim, a virada de chave para empreender mesmo, para falar, não, a hora é agora, foi quando eu tive uma experiência na Clivo, né? A Clivo foi uma experiência que eu tive em 2019. Comecei lá como founding team, como um dos primeiros engenheiros da empresa, junto com meu sócio, o Guilherme, inclusive, Guilherme Lima. A gente se conheceu lá e virou super amigo lá também. É, então, cara, eu entrando na Clivo, entendendo ali que, cara, existe um mundo onde você consegue levantar dinheiro com investidores sem você ser, sei lá, um cara que já acertou em uma coisa com um negócio de bilhão, sabe? Existe uma possibilidade. Aí eu conheci o IC também, que é mais, talvez, democrático ainda, porque, cara, você vê muita gente que começou lá no IC e depois foram dando os acertos muito maiores, e estar no IC já é um acerto muito grande, né? Então, acho que se eu fosse resumir, seria na Clivo mesmo, assim. Tanto eu quanto o Guilherme, a gente notou isso. Muito legal, muito massa. Isso você falando me traz uma reflexão que eu tenho pensado, que é a sua a sua capacidade é limitada pela sua visão, que é você só acha que você é capaz de algo ou efetivamente se sente confortável em atingir algo que você consegue ver, que você consegue ver outras pessoas atingindo, que você consegue ver que é possível, assim. Até um papo que a gente teve com o Felipe, foi com o Felipe, né, Nick? Que ele falou de collective hallucination, que é quando você junta várias pessoas e você vê que algo que você achava que era impossível, ou que você nem sabia que existia, é possível. É uma alucinação coletiva que, meu, que isso? É possível levantar dinheiro sem ser o Steve Jobs aqui, sem ser o fundador do Uber, e aquilo te prova e expande a sua visão no sentido de, cara, se esses caras fizeram, eu também posso. Então, achei muito legal isso de estar em ambientes onde essa collective hallucination te permite ver que estender a sua visão e te mostrar que é possível. Muito legal. Mas aí, o Cleverson, você entrou na Clivo jovem ainda, e a Clivo, se eu não me engano, tinha bastante gente experiente, né? Tem bastante gente experiente lá. Como é que foi esse processo? Quais foram os principais aprendizados ali? O que mais te mostrou e você aprendeu para levar para suas próximas jornadas depois da Clivo? Como é que foi esse tempo de aprendizado, assim? Boa. Cara, foi chocante no primeiro dia. Eu lembro que a gente entrou no Slack. A gente, quando eu digo a gente, é que eu fui a convite de um amigo meu que trabalhou comigo na empresa anterior. E aí o pessoal deu várias recomendações boas pro pessoal pros founders da Clivo, né? O Marcelo e o André. E aí eu entrei lá junto bem mesmo no mesmo dia que essa pessoa. E eu lembro da gente abrir no Slack e vendo as primeiras pessoas do Founding Team. E aí tinha o Guilherme. E o Guilherme tava com a foto, eu acho que era uma foto que ele tinha tirado assim com óculos redondinho e um fundo assim, acho que de uma universidade. E a gente falou, cara, esse moleque
deve ser um crânio, porque, tipo, deve ser um cientista da computação muito foda e tal, porque a gente já tinha ouvido falar e o Marcelo tinha esses discursos super, super que te puxavam, sabe? Não, cara, a gente tá com o engenheiro do Facebook, a gente tá com a galera de tal lugar e tal, então você já ficava, caramba, tem muita gente boa aqui. E de fato, tiveram pessoas muito boas na Clivo, sabe? Não dá pra negar isso. Então, cara, acho que o primeiro dia que eu vi isso, que eu vi essas pessoas lá, essa galera, tanta galera que era boa e era mais jovem, quanto pessoas mais velhas mesmo, como os próprios founders. O Marcelo e o André, se eu não estou errado, são founders de, assim, acho que tem 39, 40, algo em torno disso. Já são pessoas, cara, de carreira. O André de BTG e Marcelo de Nubank, LTM, Oi e tal. Então são executivos mesmo. O clima, apesar do pessoal ser mais velho, era um clima bem, bem startup assim mesmo, sabe? No sentido de cultura, aquela cultura Google que todo mundo conhece. Cara, super tranquilo com horário, liberdade de falar e tal, as coisas super horizontais, assim. E, cara, ao longo do tempo, assim, eu fui vendo, eu também fui aprendendo com essas pessoas de novo, acho que nesses últimos anos eu sempre me peguei nesse momento de vislumbrar e falar, cara, tá, é possível levantar dinheiro, também é possível fazer uma empresa com tal tal tese. Então, esses caras foram me mostrando que era possível fazer as coisas de novo sem ter acertado o negócio de bilhão antes, sabe? Eu tenho uma dúvida aqui, Cleverson. Você falou, pô, os seus chefes tinham esse discurso mais motivacional que conseguia, tipo, te engajar assim no negócio. Qual que foi os seus maiores aprendizados estando ao lado deles que setaram a sua visão, pelo menos o começo da sua visão empreendedora, a ter o sucesso que ela teve e você fazer o exit que você teve agora recentemente. Então, como que foi fazer parte da Clivo e já construir ao longo do tempo, pelo menos um mindset, tipo, putz, isso no começo aqui da minha empresa talvez eu queira fazer, e o caminho que você foi traçando. Boa. Cara, assim, os dois founders da Cleveland, eles tinham perfis diferentes, sabe? Um era um cara mais equipe, olhava pra dentro, o outro olhava mais pra fora. Os dois me ensinaram muita coisa. O cara que olhava pra fora, da minha visão aqui, tá, de interpretação, era o André. E o André, ele é um cara que fez a PO da Stone, 10 anos no BTG, então um cara assim muito de gente, de business, de fundraising. É aquele cara que realmente te vende areia no deserto, entendeu? Então esse cara me ensinou bastante, só olhando pra ele, a gente se conversava também, a gente marcava alguns papos assim de one-on-ones, porque ele gostava de conversar comigo, eu também gostava de conversar com ele. É, e, assim, ele me ensinou bastante coisa em relação a quebrar um pouco esse preconceito também que a gente acaba vestindo, né? Tipo, cara, eu sou um cara de programador, dev, logo o cara que nunca vai cruzar o caminho de sales, ou o cara que nunca vai deixar de ser um introvertidão que fica codando ali. E o Marcelo, por outro lado, foi um cara que, assim, observou. O Marcelo tinha menos contato direto, mas era um cara que, cara, me ensinou. é, é, eu aprendi olhando para ele que, cara, é importante você também desenvolver uma boa construção de oratória para o seu time, assim, sabe? Porque eu acho que tudo gira em torno de como você orquestra o ambiente, sabe? Óbvio que muitos momentos você vai falhar miseravelmente, faz parte, mas em poucos momentos que você acerte, eu acho que o impacto sabe, é muito maior, sabe? E aí eu tô falando de cultura, de time mesmo, de convencer para as pessoas, cara, tá dando um problema aqui e você garantir que aquele cara tá sonhando ainda com alguma coisa, sabe? Eu achava isso assim, caraca, como é que os caras conseguem convencer de que tá tudo bem em um momento que não tá bem para essa galera? E a galera tá lá, pô, tá tudo bem, tô trabalhando e tal, sabe? Então eles não deixavam estourar momentos de crise, assim. Acho que foram uma coisa que eu aprendi especialmente com o Marcel. Muito legal, muito legal. Outra curiosidade que eu tenho para ouvir de você, ô Cleverson, que, cara, você pegou a Clivo muito cedo, então você
pegou todo o processo de discovery, de tentar lapidar a tese até chegar em algo mais sólido, digamos assim, eu imagino, estou assumindo aqui, e que isso pode ter te ajudado na hora de levantar a Health API e ter setado alguns modelos mentais de discovery, de aprendizado, de como que você identifica que efetivamente esse é o problema, por ter pegado as coisas muito cedo. E essa é uma coisa que eu pessoalmente gosto de, porque é um processo meio que quase artesanal. Não adianta você tentar fazer algo extremamente escalável ali no começo, setar todos os processos, se você não tiver um problema específico de um cliente específico muito claro, e a partir dali dando os primeiros passos para depois criar algo escalável. Então, quais foram os aprendizados a nível de discovery, a nível de levar uma empresa do zero para o um, que é algo muito artesanal, muito tailor-made, muito específico, que te ajudaram na hora de pensar a Health API, ou de pensar, ou de ter setado o seu modelo mental para falar, cara, é assim que se faz um discovery de problema, é assim que se fala com o cliente, é assim que olha para métricas muito iniciais quando você tem uma amostra pequena. Como que isso funcionou na hora de te ensinar a levar uma empresa do zero ao um? Boa. Acho que eu posso ah, colocar isso como a Cliva era um negócio B2B, né? No final das contas a gente vendia benefícios B2B para os funcionários das empresas. Então a gente fazia muita entrevista e tinha um relacionamento muito forte com ou executivos na área de saúde, que não necessariamente eram os nossos clientes, e essa era uma tangente um pouco diferente, sabe? A gente não necessariamente falava com os nossos clientes, a gente às vezes falava com cientistas, executivos. A Clivo trouxe uma pessoa no final que era uma médica, não vou lembrar o nome dela aqui, mas era uma pessoa super, super de currículo, assim, super inteligente. É, não lembro se era Stanford, MIT ou alguma dessas, mas era uma dessas, alguma Ivy League. E ela nos ensinou bastante, assim, sobre estudo de caso mesmo, sabe? Sobre artigos científicos e tal, era um negócio que a gente fazia bastante na Clivo. Eu acho que essa parte, especialmente, influenciou em começar a empresa de uma forma um pouco diferente. Óbvio, falar com os clientes é um negócio extremamente importante, mas dependendo da tese que você ataque, aí quando eu falo saúde especialmente, você não vai, óbvio, não vou generalizar aqui, mas muito provavelmente você vai ter que estudar artigo científico. Então, a Clivo, a gente tinha que saber diminuir o HbA1c do cara, a glicada do cara, para ele ficar mais saudável. Como é que você, como empreendedor, dono de uma empresa, não sabe o que é HbA1c se sua empresa, no final das contas, acaba fazendo isso? No final das contas, é o indicador mais importante para o cliente pagar você, acima de tudo, né? Então, na Health API a gente trouxe vários desses aprendizados. A Health API virou, no final das contas, a gente vendeu como Health API, mas antes a gente tentou várias coisas diferentes. Mas toda a tese que a gente teve, a gente sempre olhava muito modelo americano, que é uma coisa que a gente também aprendeu na Clivo. É um vício que eu tenho também, acho que até um vício um pouco demais de, cara, tem uma tese, eu vou olhar o que os americanos estão fazendo. Ah, os caras eram desse jeito, cara, eu vou copiar e vou lançar MVP igual aqui para ver o que acontece. Então era um negócio que a gente fazia na Clivo, um negócio que eu acho que é útil, porque no começo que se lança no MVP, velho, senão não tem que pensar muito, sabe? Só lança rápido, lança qualquer coisa, lança o que já lançaram, né? E no Brasil a gente tem muito isso, né? Tipo, é muito difícil você reinventar a roda no Brasil. Muitos dos negócios são meio que alguma coisa dos Estados Unidos no Brasil, sabe? A gente mesmo era Pledge for Healthcare, ou a Human API, que era literalmente o que a gente fazia lá nos Estados Unidos. Então, acho que essas duas coisas, em resumo, peguei muito da Clivo, de ciência, artigo científico e, e olhar modelos americanos. Muito, 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 muito legal. E aí você pegou essa saída da Clivo e foi empreender na Health API ali, cara, você e o Gui, que já se conheciam, como é que foi esse shift de, beleza, eu vi como foi construído na Clivo, agora me sinto preparado, não sei se essa é a melhor expressão, não sei se você sentiu como é que foi esse frio na barriga de, cara, agora é eu aqui, e fala, cara, agora
eu tô assumindo accountability, que eu acho que é algo muito interessante, eu acho que o Naval traz, que você vai ter um maior upside quando você é a pessoa accountable por todas as decisões e é o seu na reta ali, e as decisões, sejam elas certas ou erradas, dependem de você. Então, as coisas começam a mudar um pouco, e aí é você e o Gui assumindo o papel ali. Como é que foi isso de, primeiro, decidir, cara, vamos, vamos construir algo nesse setor, e as primeiras teses, como é que vocês foram construindo na cabeça de vocês? E também queria ouvir sobre as pivotagens rápidas que vocês deram de, cara, vamos tentar achar alguma coisa aqui. Como é que foi esse processo? Acho que é legal contar. Boa. Pós-Clivo, na verdade, a gente teve um pequeno momentinho ali, tanto na minha vida quanto do Guilherme, que a gente acabou indo para empresas diferentes. A gente sempre se falou, melhores amigos, então assim, sempre falava. E o motivo da gente ter saído da Clivo, a gente praticamente saiu ao mesmo tempo. Acho que o Guilherme saiu um pouquinho antes, eu saí um pouquinho depois. O Guilherme foi ser founding em outra empresa, que era a Sproutify, o IC também e tal, de investimentos, fintech. E eu fui para a CloudWalk, que é um unicórnio BR de pagamentos. Aí, só que enfim, tanto eu quanto ele ficamos 3 meses lá, porque a gente sempre ficava falando de tese, de empreender, cara, a gente precisa fazer alguma coisa junto, precisa fazer alguma coisa junto. E aí, um belo dia a gente falou, cara, então vamos fazer alguma coisa junto. E aí, cada um, com 2 meses de empresa, 3 meses de empresa, inclusive, é, eu particularmente não me orgulho disso, de ter entrado na CloudWalk, ter saído muito cedo. Eu sei que isso é chato, mas não era a minha intenção desde o começo, né? Foi realmente um shift, assim, a gente falou, cara, acho que vamos fazer isso agora, não vamos fazer isso daqui 2 anos. A gente tinha muito essa cabeça, vamos fazer isso daqui a pouco e tal. E aí a gente pediu demissão dos nossos trabalhos. E aí a gente falou, tá, então vamos fazer o que agora? O que a gente vai fazer? Que tese que a gente vai atacar? A gente vai fazer jogos, Web3? O que a gente vai fazer? Porque apesar de a gente ter vindo de health, a gente sabia que era um mercado difícil de você entrar, tendo respectivamente 22 e 21 anos, né? O Guilherme tem 21, eu tenho 22. Tinha 21 e tinha 22, né? Então, cara, especialmente Brasil, a gente já tinha esse medo de, cara, ninguém vai dar moral pra gente porque somos muito jovens e estamos entrando num mundo que é dominado por cara de famílias, entendeu? Então, assim, é o avô, bisavô do cara que agora é dono da empresa de anos e anos e anos e que são pessoas que têm um poder de influência muito alto para tanto em lobbying, que acontece pra cacete em saúde, quanto para enfim, entrantes, tal, novos entrantes, né? E a nossa ideia no final das contas, da Health API, era uma ideia que incomodava alguns players de alguma forma, porque a gente estava querendo abrir os dados dos caras, né? Mas contando do comecinho ali, né, quando a gente pegou uma ideia para fazer, a gente começou com a ideia da Broad. O nome era Broad porque a gente queria fazer um produto muito parecido com a Manual. Não sei se vocês conhecem a Manual, mas a Manual cara, são super grandes no Reino Unido e expandiram para o Brasil. Eles vendem produtos para homens, basicamente. Eles cuidam do bem-estar do homem. Então, desde minoxidil, finasterida, testosterona, tudo. É um 360 na vida do homem, especialmente o homem acima de 40 anos. Então, eles eram focados muito nisso. Eles pegaram commodity, que é o produto ali, que o cara já compra às vezes, colocaram um médico e criaram uma espécie de tratamento low cost, assim, pro cara conseguir fazer qualquer tratamento com privacidade, com tudo, assim, sabe? Desde a embalagem que os caras mandavam até o tratamento, e tudo, assim, era focado nisso. E aí a gente falou, cara, vamos fazer algo parecido, não tão parecido com a Manual, mas parecido com a Roman, que era uma empresa americana da Rowe Company. A Roman é super grande e tal. É empresa de alguns bilhões de dólares lá dos Estados Unidos. E a gente começou a fazer essa tese. Só que a gente viu que, cara, era uma tese que para virar uma coisa tinha que queimar muito dinheiro e é muito branding, né? Porque a gente tá fazendo nada diferente. A gente vai vender minoxidil, finasterida, gel de testosterona e todos os outros produtos, sabe? O que que tem de diferente nisso? Todo mundo vende, todo mundo pode vender isso. Então a gente viu, cara, a gente não vai conseguir brigar com esses caras, os caras estão aparecendo na TV. Lembro que um dia eu liguei a TV e vi os caras lá, falei, pô, já era. Os caras têm grana pra aparecer
Acho que era na Globo que eles tinham pegado no comercial, e com certeza eles vão ter grana para engolir a gente. E aí a gente até tentou, a gente rodou um MVPzinho básico, a gente fez uma parceria com a farmácia, com a farmácia do interior de São Paulo, porque a gente não tinha logística, né? Não tinha a nossa Dark Pharmacy, que era a nossa ideia, era fazer uma Dark Pharmacy e fazer toda essa logística para os clientes. E a gente fez essa parceria com essa farmácia para ver se a gente conseguia girar alguma coisa. A gente conseguiu ver algumas pre-orders, assim, de algumas pessoas que entraram, via SEO mesmo, de alguma forma o cara conseguiu entrar lá e mandou. Só que a gente falou, cara, pouca gente, a gente não vai ter condição de sustentar isso aqui no longo prazo de grana, de AdSense, seja o que for, com esses caras. E a gente falou, tá, vamos fazer outra coisa. E aí a segunda ideia veio a ser a TruePill brasileira. TruePill é uma empresa YC, investida pela Initialized, eu acho. Eu acho que eles estão no portfólio deles. É uma empresa super grande, bilionária também. E o que eles faziam eram APIs, eram infraestrutura de APIs para healthcare. Só que era uma infraestrutura de verdade. Então você imagina é, a Hash, Doc, não sei se vocês conhecem esses nomes aí, a Doc, tanto a Doc quanto a Hash, voltada para fintech aqui do Brasil. Eles têm tanto as APIs ali, a parte de você integrar com meio de pagamento e tal, quanto os caras realmente fabricam o teu cartão de crédito. A Hash especialmente, não sei se a Doc faz isso, mas a Hash especialmente faz a maquininha, né? Personalizada para você. Então eles fazem realmente tudo. E aí a TruePill fazia todas essas APIs, mas eles também entregavam medicamento, eles também entregavam plano de tratamento, eles mandavam, tinham lá a API de nurses lá, que mandava a enfermeira na casa da pessoa. Então assim, os caras pegaram o conceito de API e transformaram para ações do mundo real. E a gente queria fazer isso no Brasil, construir essas APIs, construir essa infra e oferecer para as health techs conseguirem consumir esses serviços e embutirem. Então, porra, eu sou uma health tech e eu quero começar a vender remédio. Eu consumo minha API da nossa aqui e amanhã eu já estou vendendo remédio, entendeu? Muito bacana, Cleverson. A partir do momento que você, beleza, então você fez essa pesquisa aí de mercado, olhou para o mercado americano para ver se você tinha algum insight para trazer no Brasil. E acho que você teve um momento que você sentiu qual seria um edge, ou pelo menos uma unique advantage, talvez até trazida um pouco da Clivo, assim, alguma coisa que você viu de problema lá que você e seu sócio poderiam atuar. E a partir do momento que essa unique advantage foi setada, como que funcionou? Acho que esse é um aprendizado super legal, nunca passei por isso antes, mas como que funcionou o processo de fundraising para vocês? Como que foi desde o momento, tipo, beleza, agora acho que a gente fez o MVP aqui, a gente sentiu que tem uma atração, a gente fez, por exemplo, fez o que o Paul Graham cita muito, do things that don't scale. Então, no começo você vai sem a mentalidade de escalar, mas puramente de estar do lado do seu consumidor, do seu usuário, fielmente entender o problema dele, e a partir do momento que você tem essa convicção, você vai e possivelmente levanta capital. Então, como que foi esse passo a passo, uma vez que vocês decidiram uma unique advantage, para vocês levantarem, e como que foi o processo de levantamento de capital, fundraising e alguns aprendizados, talvez? Boa. Cara, após essa ideia de TruePill, que também no final das contas não deu certo, a gente chegou na tese principal que era de interoperabilidade, que era a Health API, né, no final das contas. E aí, cara, nessa tese, que eu acho que liga um pouco com acho que assim, a tese que mais se relacionou com o aprendizado de Clivo foi a TruePill, porque a gente falou, a gente pode vender para Clivo isso aqui. Então foi essa a cabeça, foi tipo assim, a Clivo pagaria por isso. Então a gente conseguiria vender para eles, ter a Clivo como cliente, outras empresas como cliente, porque é a mesma ideia, né? A Clivo é uma health tech, tem paciente, eles poderiam ter uma nova fonte de receita vendendo medicamento, por exemplo, mas eles não querem se preocupar com logística. Então a gente entrega a API para os caras, eles podem fazer isso. Essa foi a primeira validação que a gente teve, assim, tá, a Clivo compraria isso e provavelmente outras e outras health techs parecidas comprariam. Mas com o passar do tempo a gente viu que também é um negócio que demanda dinheiro, que você também precisa de uma infra foda e tal. E nesse momento a gente ainda não tinha. A gente tinha começado algumas conversas de fundraising, e aí entrando no assunto de fundraising a gente errou muito no começo. Mas errou assim. Se a gente tivesse dado 100 tiros, a gente tinha errado 102, entendeu?
A gente errou muito, tanto em estratégia, abordagem, jeito de falar, tudo, assim, acho que é muito difícil você explicar como se faz fundraising, né? Mas a gente fez bastante coisa errada. No fundraising é muito complicado, porque você queima muitas fichas, que a gente Cartucho, fala. cartucho, né? Exatamente. Então, assim, pô, eu falei com o Sazholic, na época o Tomás estava na call também. Na época a gente falou com o Sazholic, a gente estava ainda com a ideia da Broad lá, de medicamento. E tinha muitas perguntas que a gente não tinha resposta ainda e tudo bem, mas, assim, muitas perguntas básicas que a gente não pegava ali e tal. E, cara, a gente queimou o cartucho com os caras facilmente, pelo menos no primeiro momento, sabe? E isso foi acontecendo com outros fundos e tal, até a gente chegar no momento e falar, cara, vamos parar e vamos tentar construir alguma coisa primeiro, vamos organizar a casa assim, vamos aprender com quem sabe. E aí a gente foi, por muita sorte também, a gente felizmente conseguiu conhecer muita gente inteligente, é, é, muita gente inteligente que acabou investindo na gente depois. Aí eu posso citar o Mário, que é founder da Compra Rápida, que também é empresa do IC. Se eu não me engano, levantaram um Série A agora, acho que acho que foi um Série A, um seed, algo do tipo. Mas é um cara muito inteligente, é um amigo próximo hoje. Acho que todas as pessoas que eu fui conhecendo, o Mário é a pessoa que eu mais considero, assim, respeito, é uma pessoa de um coração muito bom. É, e foi uma das pessoas que foram nos ajudando ao longo do tempo, né? E aí, enfim, infelizmente não consegui citar todo mundo, né? Mas teve o pessoal da Nó, teve a Ana, teve o Fê, teve várias pessoas, inclusive alguns VCs e tal, que foram nos ajudando a moldar isso. E aí, ao longo desse tempo, a gente foi focando em tese, foi criando um mínimo ali da Health API, foi criando as APIs, que a gente era um negócio muito tech, né? A gente tinha que vender API, basicamente. E aí, depois que a gente conseguiu construir alguma coisa, a gente tinha uma tese, tá? A gente vai fazer isso, a gente vai resolver esse problema. Depois de muitas tentativas, eu posso dizer que foram 6 meses, 7 meses, até chegar no dia que a gente falou, caramba, parece que isso aqui faz sentido. Aí a gente fez um round com investidores anjo. A gente não foi em fundo, porque tanto queimando cartucho quanto o momento, né? A gente levantou esse round em outubro do ano passado. Que, assim, se tá ruim agora, imagina ano passado que ainda tava aquelas fofocas, sabe? Tipo, pô, ninguém vai mais levantar dinheiro, agora todo mundo tem que ser profitable e tal. E aí, dois moleque de 20 e poucos anos levantando algo em healthcare depois de ter queimado cartucho com vários fundos, definitivamente não ia conseguir. Então a gente decidiu levantar com pessoa física. Aí entrou alguns investidores do IC e outros investidores mais que são investidores de grandes fundos, né? E resolveram investir diretamente na gente. Legal. Ô, Cleverson, uma coisa que eu queria explorar aqui é esse cultivo, essa nutrição de relacionamento, porque cheques anjos não chegam assim, cara. Na verdade, é ruim generalizar, mas é meio incomum você chegar a um cara novo que você nunca ouviu falar, que você conheceu agora e você já investe nele. É, é raro isso acontecer de certa forma. É muito um processo de, conheço esse cara, pô, já troquei ideia sobre a tese com ele, vi que evoluiu em 3, 6 meses, tô nutrindo, tô trocando ideia. Cara, acho que agora faz sentido eu colocar um cheque, não é bater na porta, um mês depois está o cheque. Então, eu queria pegar aprendizados seus com relação a isso de quão importante, ou se na sua visão foi importante essa nutrição do relacionamento. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem que falou, mas que foi trust raising before fundraising. Então você tem que levantar e acumular aquele trust das pessoas antes de efetivamente levantar capital. Então o que eu queria saber é se foi importante e como que você foi nutrindo isso ao longo do tempo, como que você selecionou, cara, pô, gostei de falar com esse anjo, vou continuar nutrindo aqui, o que você enxergava de valor nos anjos que te fizeram falar, cara, essa é uma pessoa que eu gostaria de receber cheque. Então, como é que foi esse processo para você? Boa. Cara, a gente na captação de anjo a gente falou com poucas pessoas e a gente teve uma assertividade muito grande, assim, ironicamente falando, sabe?
Foi muito mais difícil levantar com fundo, sabe? Falar com fundo, na verdade, tomar os sims do fundo, commitment do fundo, que a gente via muito mais resistência do que com os anjos que a gente foi interagindo. Talvez isso tenha acontecido porque o contato com os anjos inicialmente foi um contato pessoal e não de grana. A gente chegou em alguns que a gente não conhecia por indicação, né? Tipo amigos, empreendedores, falar e indicava, e aí realmente era outro tipo de contato, e com essa galera a gente não conseguiu, a gente falhou, que era uma reunião para falar mais da empresa, de onde a gente queria chegar. Óbvio que a gente falava da gente também, mas na primeira call o cara não te conhece, né? O cara não sabe quem você é e tal. E os anjos que a gente conseguiu levantar, e aí tiveram o Mário, foi uma das pessoas que investiu na gente, o pessoal da Nalfê foi uma das pessoas que investiu na gente, aí teve o Antônio, que é de uma família bem grande lá do Recife, que também é anjo em alguns fundos também investiu na gente. Tiveram outros anjos que se aproximaram da gente, deram commitments fortes assim de saúde, mas não chegaram a falar, não, preciso do cheque, eu assino do cheque. Então, essas pessoas, especialmente o Antônio, o Mário e o Fê, foram pessoas que conheciam a gente pessoalmente. O Fê conhecia o Guilherme, já era amigo do Guilherme, eles conheceram pelo programa da GV, inclusive, de falar com a galera, acho que senior, né? Acho que a GV tinha um programa assim, o Guilherme conheceu ele lá. É, e o Antônio foi indicação de uma amiga que só falou para ele conversar comigo, a gente se gostou muito. A gente se fala até hoje, a gente marca pelo menos um almoço por mês, assim, pra ficar se falando. E, cara, o investimento foi na gente, assim, sabe? O Mário, uma vez eu perguntei pra ele, falei, cara, o Mário foi bizarro. Conheci o Mário num dia, e no outro dia ele falou, cara, qual que é o cheque mínimo que vocês estão aceitando aí? Aí eu falei, cara, que isso, a gente acabou de se conhecer e tal. Mas aí ele me falou um tempo depois, quando a gente tinha mais intimidade, que ele sentiu que a gente é, é, sabia que ia dar certo em alguma coisa. Podia não ser na Health API, podia não ser nada disso, mas ele queria estar perto, ele queria fazer parte, porque ele acreditava na gente. Eu acho que esse feeling que ele teve é um feeling que o Antônio também tem, que as pessoas que realmente ficaram junto com a gente e que ainda estão com a gente hoje têm, sabe? De é, você ter esse feeling de você, cara, assim, tipo, putz, esse cara aqui, talvez não seja agora, amanhã, mas talvez seja, cara, daqui 5 anos, de algum dia isso vai dar certo. Show. Acho que o Tô tinha perguntado assim, pelo menos uma coisa que eu observo muito na minha vida, como continuar nutrindo pessoas. Tem uma frase que eu gosto que eu vi recentemente que fala: Tell people you're thinking of them when you're thinking of them. Basicamente, tipo, puta, eu pensei, tô lendo alguma coisa, lembrei de um mentor. Cara, em vez de ficar só, puta, só lembrei aqui, legal, vai e fala pra ele, conversa com a pessoa, que muitas vezes essas são as pontes que eventualmente levam através de serendipity para um almoço. Então, como você trouxe agora, Cleverson, eles investiram em mim, né? Então, a conversa que você tinha com eles era uma conversa mais pessoal. Então, pô, pensou em alguém, vai e conversa. E acho que é um aprendizado que eu achei, pelo menos a gente falou em off aqui, não no episódio agora ainda, mas um aprendizado que você comentou para mim, que eu tinha achado muito legal, é utilizar o dinheiro que você levantou. Você consegue passar um pouquinho dessa ideia? O que seria esse aprendizado? Boa. Cara, a gente levantou a grana que a gente não gastou, em resumo. Boa parte dessa grana, na verdade, nem chegou a entrar no banco, tá? A gente tinha o commitment, a gente falou, não, amanhã a gente pega, beleza? Não tá precisando ainda não, não, mas não, fala aí, não vai precisar do cheque. A gente falou, cara, não, uma hora a gente pega, a gente não tá precisando agora, a gente tá estendendo aqui. Não, beleza, então me avisa aí e tal. Isso foi do Antônio, que era o cheque maior. Os outros a gente colocou pra dentro porque eram cheques menores e a gente só queria deixar a burocracia, mas o do Antônio é um cheque muito maior, fazia tipo 90% da rodada, porque ele coloca cheques maiores mesmo na pessoa física. E com ele a gente falou, cara, vamos pegar esse cheque quando a gente sentir que a gente quer escalar, a gente viu isso certo. Então até o dinheiro dos anjos a gente deixava lá rendendo na conta, na renda fixa e não gastou com nada, assim. Tudo era muito interno. O Guilherme foi uma pessoa que aportou na empresa também, então assim, muita dessa grana saiu do bolso dele e tal.
Então, assim, era um negócio que a gente tinha medo, sabe? Acho que a gente tinha um pouco de trauma de, cara, a gente tá novo, é a primeira vez, vai que a gente faz besteira com o dinheiro dos outros, sabe? A gente tinha essa ingenuidade, que eu não posso dizer que ela é 100% certa. Eu acho que, assim, o investidor, ele investe em você e, cara, o melhor investidor, ele investe sabendo que ele vai perder. Mas na época a gente estava um pouco assim, mais para lá do que para cá de mexer com a grana dos outros. Então, quando a gente foi comprado e tal, antes mesmo de a gente ser comprado, antes de tomar a decisão de vender a empresa, a gente já tinha devolvido a grana de todos os investidores, corrigido ali, renda fixa e tudo certinho, sabe? E o Cleverson, como é que foi esse processo? Acho que já pode falar, né? Com relação ao exit, a venda e tudo mais. Legal. Como é que foi esse processo de venda para a Xenia? Como é que foi desenrolando isso para vocês se sentirem confortáveis? Porque eu imagino que e o sentimento quando você cria uma empresa é muito de, cara, eu fiz isso, eu estava desde o do D1, é uma construção ali, pô, agora você vai ter que ver isso, digamos assim, saindo de você, por mais que seja o produto, mas vai estar sob posse de outra pessoa, apesar de ter, óbvio, a remuneração financeira, mas eu imagino que seja algo bastante marcante na sua vida. Tipo, cara, construir algo, outra pessoa tá afim a ponto de colocar dinheiro e comprar aquele algo. Como é que foi o processo? Quais foram os aprendizados durante esse período de venda? E como é que foi isso fazendo sentido na tua cabeça de, cara, esse é o momento, ou é esse o comprador específico, ou que momento você se sentiu confortável de falar, de tomar a decisão de fato? Como é que esse processo foi se desenrolando tanto para você, tanto para o Gui, e também o alinhamento de, cara, agora chegamos em um acordo e num senso comum que faz sentido vender. Como é que foi isso? Boa. Cara, eu conheço o Mariano, que é o CEO da Xenia, já tem um tempo. No começo da HealthP a gente chegou a se falar, quando a gente estava conhecendo as pessoas de saúde e tal. A Xenia, ela era uma empresa que eu acho que entrou no Brasil um pouco depois que a Clivo. Eles tinham uma tese diferente, hoje eles são focados em seguros e tal, então a gente teve esse contato, sabia que eles existiam desde a época da Clivo. E aí, conhecendo ele, a gente nunca teve uma relação muito, muito próxima assim, mas depois do mais próximo do final da empresa, em que a gente estava validando tese e tal, a gente teve um papo com ele, com o Mariano, e ele falou, cara, o negócio de vocês faz sentido aqui, porque a única peça que falta na Axenia é justamente coleta de dados de saúde. Então, vocês entrando aqui, a gente fecha o nosso quebra-cabeça. Ele me mostrou, realmente eles tinham os pilares lá e tava faltando só esse pilar de dados de saúde. Eles tinham conseguido os outros. E aí, no dia eu fiquei assim, putz, cara, será que vende? Será que vai pra frente? Será que a gente continua insistindo nisso aqui? E isso junto a gente já tinha dedicado mais de 1 ano e pouco da nossa vida nisso. Que assim, para quem empreende não é muito tempo assim, mas pra gente que já estava num momento de estresse, de ter passado por essa jornada de uma forma bem, bem complicada, assim, a gente estava, cara, talvez seja o momento da gente fechar esse ciclo de Health API e depois a gente fazer outra coisa, sabe? Então, assim, foi um exit que ele caiu, assim, ele veio como oportunidade e a gente deixou ir. Eu, particularmente, eu e o Guilherme, a gente tem, acho que perfis, não posso falar 100% por ele, talvez ele tenha mudado de opinião, mas uma vez a gente teve esse papo sobre perfis. É, e eu sou um cara muito de, tipo assim, cara, eu não sou aquele cara que, pô, só vou fazer algo em saúde, porque eu gosto de saúde. Aquele empreendedor que só faz algo em saúde, ou fintech e tal. Pra mim, assim, se eu ver algo que faça sentido, eu vou me apaixonar por aquela tese, se eu gostar dela, sabe? Então, eu nunca fui muito preso a Health API, tipo, putz, é o fim, sabe?
O que que eu faço agora? Não vou conseguir mais montar nunca mais. Essa era a ideia da minha vida. Eu falei, não, cara, tudo bem, a gente pode virar essa página e daqui a pouco a gente monta outra coisa. Pode ser que seja game, pode ser que seja Web3, pode ser uma coisa completamente diferente. Boa. Boa. Vai lá, Vai lá, cara. Nico. É, fazendo aqui já o wrap-up, o Cleverson, do que a gente fez, finalizando que a gente está com 50 mil, que você tem pensado para os seus próximos passos agora? E na sua jornada é muito legal que, cara, foi uma jornada muito intensa, muito rápida, ramp-up rápido e sempre exposto a problemas significativos e com muita accountability. Eu acho que essa é um dos principais aprendizados que eu tiro de sempre se colocar em increasing responsibilities e nunca, tipo, vou subir agora, minha responsabilidade, depois vou cair. Então, essa jornada te levou agora para o momento onde você está. Quais são os seus próximos passos? O que você está pensando agora neste momento? E para os seus próximos ali 2, talvez 3 anos, o que está pairando sua cabeça? Boa. Cara, pós Health API, eu fiquei muito em cima da ponte em cima do muro de empreender de novo ou entrar numa empresa early stage para ajudar a construir um produto e aprender mais. Então, o Antônio mesmo é uma pessoa que toda hora ele fica falando: e aí, cara, você não vai fazer nada não? Me avisa logo que eu quero investir em você. E aí, fica toda hora me provocando. E é um negócio que não sai da minha cabeça, assim, eu vou empreender definitivamente em algum momento. Hoje eu estou na First Base, que é uma empresa também OIC, de fora e tal. E eu me coloquei assim na First Base muito com a intenção de aprender, porque, cara, meus últimos anos foram só health tech, então conheço um pouco do mercado de saúde ali, mas eu nunca me expus a fintech, sabe? Definitivamente early stage vendo o produto acontecer. E quando eu conversei com o pessoal da First Base, quando eu conversei com o Fred, quando eu conversei com o Mark, eles conversaram comigo com a ideia de, tipo assim, cara, aqui na First Base a gente só contrata ou ex-founders ou pessoas que foram founding team de algum negócio. Isso é muito verdade. Tem founding team da Camino lá, tem founding team Uber Brasil lá, tem founding team Quinto Andar lá, tem Nubank. Então os caras têm muito essa restrição, porque o Mark ele é muito chato com isso. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu não estou empreendendo agora com a minha própria empresa, eu tô com equity, não é um equity de founder, e tudo bem, mas aqui eu tô vendo que é uma cultura que eu vou me pertencer e que eu posso ficar um tempo aqui. E aí, quando eu digo de tempo, cara, não faço ideia, assim, talvez sejam 2 anos na First Base, 3, 5. Eu sei que em algum momento eu vou empreender, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo muito aqui na First Base antes de dar a próxima, antes de começar alguma coisa nova, né? Então, a oportunidade de liderar um produto do zero, accounting que a gente lançou ontem, né? Oficialmente ontem, que é um produto de contabilidade. Então, assim, cara, vi desde o começo, aprendi tudo lá dentro. E na First Base, por ter pouca gente, você realmente acaba construindo tudo do zero. Então, assim, você manda e-mail para cliente, você constrói absolutamente tudo do zero. Não tem quase nada pronto, assim, sabe? Então, acho que se eu fosse colocar, seria isso. Acho que eu estou no momento de heads down para aprender e assumir que eu preciso aprender muito antes de começar algo e me sentir confortável com algo também. Animal, animal. Fechou então, Cleverson. Acho que você conseguiu passar uns aprendizados excelentes, saindo, de certa forma, uma analogia ali. Você passou era uma certa, era employee, né? Peça no tabuleiro. Você chegou a ser o jogador, você vendeu a sua empresa super novo e agora você volta de novo com mais calma para esse momento de aprendizado, que acho que é obviamente essencial. E acho que para fechar aqui, como se alguém tiver nessa mesma etapa, talvez mais jovem que você, quiser tirar alguma dúvida, como que a pessoa consegue te encontrar, manda mensagem para você por onde e, e é. Boa. Cara, acho que LinkedIn, eu uso bastante LinkedIn. Olho literalmente todas as DMs que me mandam, inclusive da galera que faz, inclusive dos robozinhos de vendas lá. Enfim, eu não sou talvez o cara mais que
que poderia ensinar mais em relação a assuntos de empreendedorismo. Acho que tem gente muito mais inteligente, muito mais esperta do que eu. Mas definitivamente tem algumas histórias que eu posso contar e ver se alguma pessoa que tem interesse consiga tirar algum proveito disso. Então, LinkedIn, em resumo, é o que eu mais olho. Perfeito. Fechou então, pessoal. Acho que a gente encerra aqui mais um episódio. Grandes aprendizados aqui. Lembrando a vocês que quem quiser entrar para o grupo Gen Mafia, entra lá no site genmafia.com. A gente tem uma mailing list lá. Atualmente a gente já tem mais de 50 e-mails registrados e a gente, obviamente, vai trazendo jovens obcecados, curiosos por coisas específicas, assim como a gente acabou de observar aqui na história do Cleverson. E tem alguma palavra final aí, Tô? Não, só queria agradecer o Cleverson ele estava corridaço com o produto de account, mas a gente conseguiu fechar. Então, brigadão, Cleverson, pelo seu tempo. Obrigado, Nick, direto de Berlim. Fechado o terceiro episódio do Gen Mafia Podcast. Vamos para cima. Obrigado, Cleverson. Boa, Valeu, valeu. Nick. Valeu, galera. Abração. Valeu.